Eu deveria ter mantido minha boca fechada. Isso é o que eu disse a mim mesma mais tarde, quando tudo já havia espiralado além do reconhecimento. Mas naquele momento, parada atrás do balcão pegajoso do restaurante da Rossi, às 11h30, em uma noite de terça-feira, exausta até meus ossos, eu não pensei. Eu apenas reagi. O homem tinha sido rude com Maria, nossa garçonete mais velha, uma mulher que tinha trabalhado turnos duplos para colocar 3 filhos na faculdade. Ele estalou os dedos para ela como se ela fosse um cachorro. Então reclamou quando seu uísque não era caro o suficiente para seu paladar refinado em um lugar que ainda tinha cabines de vinil de 1987. Talvez você devesse tentar o clube de campo na próxima vez. Eu disse, minha voz mais afiada do que eu pretendia, enquanto eu limpava o balcão. Estamos sem colheres douradas. O restaurante ficou quieto, não o silêncio confortável de clientes noturnos tomando café. Este era o tipo de silêncio que fazia sua pele arrepiar, que sussurrava perigo em uma linguagem mais antiga que palavras. Eu olhei para cima. Ele estava me encarando. Realmente encarando o tipo de olhar que arrancava a pretensão e via direto através para as partes de si mesma que você mantinha escondidas. Seus olhos eram escuros, quase pretos na iluminação fraca. E eles continham algo que eu não conseguia nomear. Não raiva exatamente, algo mais frio, mais calculado. Ele era bonito do jeito que uma lâmina é bonita. Todas as linhas afiadas e poder controlado. Cabelo escuro puxado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Uma mandíbula que parecia nunca ter suavizado para ninguém. Ele usava um terno que provavelmente custava mais que meu carro. Cinza carvão e perfeitamente adaptado a ombros que sugeriam que ele não apenas assinava ordens, ele as impunha. Você acabou de me responder? Sua voz era baixa, quieta, mas ela se espalhou pelo restaurante como uma ameaça envolta em seda. Meu coração bateu contra minhas costelas. Todo instinto me gritava para pedir desculpas, para desviar o olhar, para lembrar que eu era uma garçonete de 26 anos, com empréstimos estudantis e um Honda barulhento, não alguém que podia se dar ao luxo de ofender homens que usavam violência como colônia. Mas eu tinha passado muitos anos engolindo minhas palavras, me fazendo menor, deixando pessoas como o meu ex-namorado me convencerem de que eu tinha sorte que eles toleravam minha presença. Eu tinha terminado de encolher. Eu fiz, eu disse, encontrando seu olhar mesmo enquanto minhas mãos tremiam ligeiramente. E eu farei isso de novo se você for desrespeitoso com minha equipe. Algo cintilou naqueles olhos escuros. Surpresa, talvez. Ou interesse. Os 2 homens o flanqueando, porque claro que ele tinha homens o flanqueando, ambos construídos como se levantassem motocicletas no supino por diversão, se tensionaram visivelmente. Um deles deu um passo à frente, mas o homem bonito e aterrorizante levantou uma mão. Apenas um pequeno gesto, e o corpulento guarda-costas congelou no meio do passo. Foi então que eu soube que este não era apenas algum rico se rebaixando em meu restaurante. Este era alguém que comandava a obediência com um olhar, que se movia pelo mundo, esperando que ele se rearranjasse para sua conveniência. Isso era perigo em um terno de $1000. Ele se levantou lentamente, desdobrando-se da cabine com a graça de um predador, e caminhou em direção ao balcão, em minha direção. Cada passo era deliberado, medido, e meu corpo travou no lugar como um coelho observando um lobo se aproximar. Ele parou bem do outro lado do balcão, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Algo escuro e caro. Cedro e fumaça. Perto o suficiente para ver a pequena cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda. Uma pequena imperfeição em um rosto de outra forma impecável. Qual é o seu nome? Ele perguntou baixinho. Arya. Saiu mais firme do que eu sentia. Arya Bennett, Arya. Ele disse devagar, como se estivesse provando cada sílaba, comprometendo-a à memória. Você não tem ideia de quem eu sou, tem? Eu deveria ter mentido. Deveria ter acenado e pedido desculpas e esperado que ele fosse embora.
Eu deveria? O canto de sua boca se levantou não exatamente um sorriso mais perto. Isso transformou seu rosto por apenas um segundo, o fez parecer mais jovem, quase humano. Não, ele disse suavemente. Talvez seja melhor. Ele puxou sua carteira, extraiu várias notas sem olhar para elas e as colocou no balcão. Eu olhei para baixo. $500 por uma refeição que custou 23. Fique com o troco, Arya Bennett. Ele se virou para sair, seus homens caindo em formação ao redor dele como sombras bem treinadas. Então ele parou na porta, olhando para trás, por cima do ombro. E seja cuidadosa. Essa sua boca vai te meter em problemas. O jeito que ele disse não soou como um aviso. Soou como uma promessa. Então ele se foi, desaparecendo na noite em um Mercedes preto que sussurrava dinheiro e perigo em igual medida. Eu fiquei ali olhando para as notas no balcão, meu coração ainda acelerado. Maria apareceu ao meu cotovelo, seu rosto pálido. Mirra, ela sussurrou. Você sabe quem era aquele? Eu deveria? Eu perguntei de novo, mas desta vez minha voz tremeu. Dante Salvatorei, ela se benzeu. Um velho hábito de sua criação católica. Sua família. Eles são donos de metade desta cidade. A outra metade tem muito medo de admitir que não. Meu estômago afundou. Eu tinha ouvido o nome Salvatore antes que todos em Chicago tivessem. Eles eram sussurrados no mesmo fôlego que fantasmas e lendas urbanas. Dinheiro antigo construído sobre pecados mais antigos. O tipo de família que não quebrava leis porque eles eram os que decidiam quais leis importavam. Oh, Deus! Eu respirei. Eu disse a um chefe da máfia para tentar o clube de campo. Maria apertou meu ombro. Vá para casa, Arya. Tranque suas portas. Reze para que ele se esqueça de você. Mas enquanto eu dirigia para casa por ruas vazias, o rosto dele permaneceu em minha mente. Aqueles olhos escuros, aquele quase sorriso, o jeito que ele tinha me olhado como se eu fosse um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. Eu tinha a sensação de que Dante Salvatore não esquecia nada. Eu não tinha ideia de quão certa eu estava, ou que quando eu abrisse a porta do meu apartamento na manhã seguinte, eu encontraria algo que mudaria minha vida para sempre. A batida veio às 7h da manhã. Eu já estava lá acordada por 1 hora, olhando para meu teto e reprisando a noite passada em minha mente. Cada detalhe parecia surreal na luz dura do dia. O silêncio no restaurante, os olhos escuros de Dante, o aviso manchado de medo de Maria. A família dele possui metade desta cidade. Eu mal tinha dormido. Toda sombra fora da minha janela tinha parecido uma ameaça. Todo motor de carro um prelúdio para a violência. Quando o amanhecer chegou, eu quase tinha me convencido de que estava sendo paranoica. Então alguém bateu na minha porta. Não uma batida amigável. Esta era controlada, autoritária, o tipo de batida que dizia: eu sei que você está aí e eu não estou indo embora. Minha mão tremeu enquanto eu alcançava a tranca. Através do olho mágico, eu vi um homem em um casaco caro, de cabelos prateados e distinto, flanqueado por 2 outros internos escuros. Não os homens de Dante da noite passada. Estes eram mais velhos, mais refinados, mas não menos perigosos. Eu abri a porta uma fresta, mantendo a tranca de corrente engatada. Posso ajudá-lo? O homem de cabelos prateados sorriu. Era quente, quase avô, e de alguma forma isso o tornava mais aterrorizante. Senhorita Bennett, meu nome é Lorenzo Salvatore. Eu peço desculpas pela hora adiantada, mas eu estava esperando que pudéssemos falar. É sobre meu filho. O mundo inclinou ligeiramente. Seu filho, o pai de Dante, estava na minha porta às 7 da manhã, parecendo que tinha saído de uma pintura da Renascença. Toda a elegância do velho mundo e poder cuidadosamente cultivado. Eu não entendo. Posso entrar? Seu tom era polido, mas nós dois sabíamos que não era realmente uma pergunta. Homens como Lorenzo Salvatore não pediam permissão.
Eles simplesmente permitiam a você a ilusão de escolha. Contra todo instinto gritante, eu soltei a corrente e recuei. Lorenzo entrou em meu pequeno apartamento com 2 de seus homens, que imediatamente se posicionaram pela porta e janela. Ele olhou em volta, absorvendo meus móveis de loja de segunda mão, a pilha de contas não pagas no balcão, os livros de medicina que eu estava exausta demais para devolver à biblioteca. Escola de enfermagem? Ele perguntou, gesticulando para os livros. Eu sim, meio período. Eu trabalho para pagar por isso. Admirável. Ele se sentou no meu sofá gasto como se fosse um trono. Meu filho me contou sobre a noite passada, sobre sua defesa espirituosa de sua colega. Minha garganta secou. Eu sinto muito se eu o ofendi. Eu não sabia. Lorenzo levantou uma mão me interrompendo. O gesto era idêntico ao de Dante da noite anterior, e eu percebi o quanto o filho tinha aprendido com o pai. Você não está em problemas, senhorita Bennet. Bem o oposto. Dante estava intrigado. O jeito que ele disse intrigado fez minha pele arrepiar. Eu não entendo o que você quer de mim. Lorenzo me estudou por um longo momento, seus olhos mais claros que os de Dante, mas não menos penetrantes, parecendo catalogar cada detalhe. Finalmente ele falou. Meu filho tem 29 anos de idade. Ele é brilhante e impiedoso quando necessário, e carrega o peso do legado de nossa família em seus ombros. Ele também está solitário, embora ele nunca admitiria. Desde que sua mãe faleceu 5 anos atrás, ele construiu paredes que ninguém pode penetrar. Ele se inclinou ligeiramente até a noite passada, quando uma garçonete cansada o olhou nos olhos e se recusou a curvar. Meu coração martelou. Senhor Salvatore, eu realmente não. Estou aqui para lhe oferecer uma proposta, senhorita Bennet. Sua voz era gentil, mas firme. Uma proposta de casamento? O quarto girou. Eu devo ter ouvido errado. Deve ter. Com licença. Case com meu filho. Em troca, seus empréstimos estudantis desaparecem. Sua dívida desaparece. Você terá acesso a recursos que a maioria das pessoas apenas sonha. Escola de medicina, se é isso que você quer. Segurança, proteção, uma vida sem o estresse constante de escolher entre aluguel e comida. Eu ri. Isso irrompeu de mim alto e ligeiramente histérico. Você é insano. Eu o encontrei uma vez por talvez 5 minutos. Ele insultou meu empregado e eu o chamei a atenção. Isso não leva a propostas de casamento. Em nosso mundo, leva. A expressão de Lorenzo permaneceu calma, quase simpática. Você mostrou algo que Dante raramente vê. Autenticidade. Coragem sem cálculo. Você não sabia quem ele era, o que significa que você não estava atuando para o benefício dele. Você era simplesmente você mesma. Então, você quer me comprar? Minha voz saiu mais afiada do que o pretendido. Como propriedade, eu quero lhe dar uma escolha. Ele se levantou, alcançando seu casaco e retirando um envelope. Dentro está um contrato. Leia-o. Pense sobre isso. Você tem 48 horas para decidir. E se eu disser não, algo cintilou em seu rosto. Não exatamente ameaça, mas também não exatamente segurança. Então você diz não, e nós nunca mais escurecemos sua porta. Sua vida retorna a exatamente o que era antes da noite passada. Ele se moveu em direção à porta, então fez uma pausa. Mas pergunte a si mesma, senhorita Bennet, você realmente quer que seja assim? Você está se afogando em dívidas, trabalhando até a exaustão por um sonho que continua ficando mais distante. Meu filho pode ser difícil, perigoso até. Limpa a garganta. Mas ele também é capaz de grande lealdade, grande proteção e, apesar de tudo, grande amor, embora ele tenha esquecido como mostrá-lo. Os 2 homens abriram a porta e Lorenzo entrou no corredor. 48 horas, ele repetiu. Escolha sabiamente. Então eles se foram, deixando apenas no envelope na minha mesa de centro e o cheiro persistente de colônia cara. Eu olhei fixamente para ele por 10 minutos inteiros antes que minhas mãos parassem de tremer o suficiente para pegá-lo.
Dentro estava um contrato elegantemente impresso em papel pesado. Termos financeiros que me faziam a cabeça girar, cláusulas sobre aparições públicas, obrigações familiares, discrição e, na parte inferior, duas linhas de assinatura. Uma em branco, uma já assinada em caligrafia ousada e decisiva. Dante Salvatore. Ele tinha concordado com isso antes mesmo que eu soubesse que existia. Um pequeno cartão caiu de entre as páginas. Apenas 3 palavras naquela mesma caligrafia confiante. Sua jogada, área. Eu deveria ter rasgado. Deveria ter corrido. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que eu realmente fiz. Eu peguei meu telefone e disquei o número impresso na parte inferior do contrato. Uma voz baixa familiar atendeu no primeiro toque. Senhorita Bennet, eu estava esperando que você ligasse. O endereço que Dante me deu levou ao tipo de edifício que eu só tinha visto em revistas. Uma mansão histórica convertida na Gold Coast. Toda pedra e ferro forjado e dinheiro antigo. Um porteiro uniformizado abriu a porta do carro antes mesmo que eu soltasse meu cinto de segurança. E eu tropecei para fora em degraus de mármore que provavelmente custavam mais que todo o meu patrimônio líquido. Senhorita Bennet, ele disse com uma leve reverência. Senhor Salvatore está esperando por você. Desce no andar, cobertura. Claro, era a cobertura. O elevador era forrado com espelhos e madeira escura, e eu passei a viagem interminável para cima estudando meu reflexo. Eu tinha trocado 3 vezes antes de me decidir por calças pretas simples e uma blusa creme, tentando parecer apresentável sem parecer que estava me esforçando demais. Agora eu me perguntava se eu deveria ter usado armadura em vez disso. O elevador abriu diretamente para a cobertura e eu entrei em um espaço que me roubou o fôlego. Janelas do chão ao teto, com vista para o Lago Michigan. O sol da manhã transformando a água em ouro líquido. Os móveis eram modernos, mas confortáveis. Todas as linhas limpas e texturas ricas. Arte que eu suspeitava ser original, pendurada sem exposição, paredes de tijolo. Tudo era de bom gosto, caro e de alguma forma ainda parecia vivido em vez de encenado. Você veio. Eu me virei. Dante estava na porta do que parecia uma cozinha, vestindo calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Sem o paletó e as sombras do restaurante, ele parecia mais jovem, mais humano, mas não menos perigoso. Você não pensou que eu viria? Eu pensei que você seria inteligente o suficiente para correr. Ele se moveu em minha direção com aquela mesma graça controlada da noite passada, e eu me forcei a ficar parada. A maioria das pessoas são. A maioria das pessoas provavelmente tem melhores instintos de sobrevivência. Aquele quase sorriso de novo, aquele que transformou seu rosto por um batimento cardíaco. Venha, nós deveríamos conversar. Ele me levou a uma área de estar pelas janelas, gesticulando para uma cadeira de couro, enquanto ele se sentava no sofá em frente a mim. Um serviço de café estava na mesa entre nós. Porcelana elegante, que provavelmente tinha um pedigree mais longo que o meu. Você leu o contrato, ele disse. Não uma pergunta. Eu fiz. É insano. É prático. Ele serviu o café com mãos firmes. Me ofereceu uma xícara. Você precisa de dinheiro e segurança. Eu preciso de algo mais. Uma esposa que você encontrou uma vez. Uma parceira que não tem medo de mim. Ele tomou um gole de seu café. Aqueles olhos escuros nunca deixando meu rosto. Você sabe o quão raro isso é em meu mundo, Arya. Todos ou me temem ou querem algo de mim. Geralmente ambos. Você me olhou na noite passada e viu apenas um cliente rude. Eu não sabia exatamente. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você não sabia? O que significa que você reagiu honestamente, sem cálculo, sem agenda. Você tem alguma ideia de quão valioso isso é? Eu envolvi minhas mãos ao redor da xícara de café, precisando de algo para segurar. Seu pai disse que você tem estado solitária desde que sua mãe morreu, que você precisa de alguém que possa penetrar suas paredes.
Algo estremeceu em sua expressão. Meu pai é sentimental. Ele está errado? O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, um barco se moveu pelo lago, pequeno e distante. Finalmente, Dante falou, sua voz mais quieta do que antes. Minha mãe era a única pessoa que sempre me desafiou, que me disse quando eu estava sendo um bastardo arrogante, que me lembrou que poder sem humanidade faz de você um monstro. Ele colocou sua xícara com precisão cuidadosa. Quando ela morreu, eu esqueci como ser qualquer coisa, exceto o que a família precisava. Forte, impiedoso, intocável. E agora eu estou cansado de ser intocável. Ele encontrou meus olhos, e por apenas um momento eu vi além das paredes, vi o homem sob a reputação, solitário e doendo, e tão cuidadosamente escondido que a maioria das pessoas nunca saberia que ele existia. Eu preciso de alguém que me chamará por meu, que não apenas concordará com tudo o que eu digo por causa do meu nome. Alguém real. Você poderia encontrar isso sem um contrato e uma licença de casamento. Eu poderia? Ele se levantou, movendo-se para as janelas, de costas para mim. Toda mulher que eu encontro sabe quem eu sou antes de eu abrir minha boca, sabe o que eu valho, o que eu posso oferecer, o que eu espero. Elas atuam para mim, Aria. Elas me mostram a versão de si mesmas que elas pensam que eu quero ver. Mas você estava exausta e zangada e completamente você mesma. É isso que eu preciso. Eu me levantei também, atravessando para ficar ao lado dele na janela. Tão perto, eu podia ver a tensão em seus ombros. O jeito que sua mandíbula apertou ligeiramente. Ele não estava tão calmo quanto fingia. E se eu for terrível em ser uma esposa da máfia? E se eu não conseguir lidar com seu mundo? Então nós descobriremos juntos. Limpa a garganta. Ele se virou para me encarar e a intensidade em seu olhar me fez prender a respiração. Eu não estou pedindo para você ser alguém que você não é. Estou pedindo para você ser exatamente quem você é. A mulher que me repreendeu em um restaurante e não piscou. É isso que eu preciso ao meu lado. Limpa-lhe a garganta. Isso é loucura. Sim, eu deveria dizer não. Provavelmente. Seu mundo é perigoso. Absolutamente. Ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para me afastar, e escovou uma mecha de cabelo do meu rosto. Seus dedos estavam quentes, cuidadosos. Mas eu vou te proteger. Essa é a única coisa que eu posso prometer, Arya. O que quer que aconteça, quaisquer complicações que surjam, você estará segura. Isso não é negociável. Eu deveria ter recuado. Deveria ter me afastado do homem lindo e quebrado e sua proposta impossível. Deveria ter escolhido a segurança da minha vida pequena e em dificuldades sobre o perigo da vasta e complicada vida dele. Em vez disso, eu me ouvi dizer, 48 horas, seu pai disse. Estou usando todas elas para decidir. O sorriso de Dante era real desta vez e devastador. Eu não esperaria nada menos. Enquanto o elevador me levava de volta ao nível da rua, o meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Jantar amanhã à noite. Eu vou te buscar às 7 am. Deixe-me mostrar a você ao que você estaria dizendo sim. Eu olhei fixamente para a mensagem, meu coração acelerado. Eu tinha pedido tempo para decidir, mas nós dois sabíamos a verdade. Eu já tinha começado a me apaixonar. Dante chegou exatamente às 7, dirigindo um elegante Aston Martin preto que provavelmente violava várias ordenanças de ruído apenas por existir. Eu tinha passado 3 horas me arrumando, o que era aproximadamente 2 horas e 55 minutos mais do que eu geralmente gastava na minha aparência. Agora, observando-o sair do carro em um terno escuro que o fazia parecer o pecado personificado, eu me perguntei se eu deveria ter passado 4. Você está linda, ele disse simplesmente abrindo a porta do passageiro. Eu tinha escolhido um vestido cor de vinho profundo, a coisa mais bonita que eu possuía, comprado para o casamento de uma prima 2 anos atrás. Comparado às mulheres que geralmente andavam neste carro,
Eu me senti como uma criança brincando de se vestir. Obrigada. Você parece perigoso. Sua risada foi baixa e genuína. Honesta como sempre. Bom. O restaurante era o tipo de lugar que não tinha preços no menu, iluminação suave, música de piano ao vivo e garçons que se moviam como dançarinos. Cada mesa continha casais que pareciam pertencer a uma faixa de imposto diferente da humanidade. Dante tinha reservado uma cabine de canto privada. Claro, ele tinha. Me fale sobre a escola de enfermagem, ele disse uma vez que tínhamos pedido. Por que saúde? Eu não estava esperando a pergunta. A maioria das pessoas perguntava sobre a família Salvatore, o contrato, a insanidade da nossa situação. Em vez disso, ele queria saber sobre mim. Meu irmãozinho, Jaime, teve leucemia quando tinha 7. Eu tinha 14, e eu passei mais tempo em hospitais do que em casa por 2 anos. A memória ainda doía, embora Jaime estivesse em remissão há 9 anos agora. As enfermeiras foram as que tornaram isso suportável. Elas falavam com ele como se ele fosse uma pessoa, não apenas uma criança doente. Elas me ensinaram como defendê-lo quando os médicos falavam por cima de nossas cabeças. Elas salvaram a vida dele e salvaram a minha também, de certa forma. Dante ouviu atentamente, sua total atenção em mim de uma forma que me fez sentir simultaneamente exposta e valorizada. Ele está bem agora, prosperando. Ele está na Northwestern estudando engenharia. Me liga uma vez por semana para reclamar do colega de quarto e pedir dinheiro. Eu sorri apesar de mim mesma. Ele é a razão pela qual eu não posso falhar. Não posso parar. Eu preciso terminar a escola para que eu possa dar a ele a vida. Mamãe e papai não puderam. Eles se foram. Acidente de carro 4 anos atrás. Eu tomei um gole de vinho para aliviar a tensão em minha garganta. Foi apenas mau momento, mau tempo, má sorte. Jaime ainda estava no ensino médio. Eu tinha 22, trabalhando no varejo, e de repente responsável por tudo. Então, eu continuei trabalhando, o fiz passar pela formatura, o coloquei na faculdade. A escola de enfermagem era para ser minha vez, mas a vida é cara e a dívida é pesada. A expressão de Dante suavizou. Você tem estado se afogando por 4 anos. Boiando, eu corrigi. Há uma diferença. Não muita. Ele se inclinou para trás, me estudando. Seu irmão, ele sabe sobre isso. Sobre mim? Deus, não. Ele perderia a cabeça, tentaria me proteger, provavelmente daria socos em pessoas que poderiam quebrá-lo como um galho. Eu balancei minha cabeça. Ele não pode saber. Não até que eu descubra o que é isso. Inteligente. Mantenha-o separado do meu mundo o máximo possível. Algo escuro cruzou o rosto de Dante. Não é bonito, Arya. As coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, elas são necessárias, mas elas não são nobres. Eu preciso que você entenda isso antes de você decidir. Antes que eu pudesse responder, um homem se aproximou de nossa mesa. Alto, loiro, bonito de um jeito frio e calculista. Ele sorriu, mas isso não alcançou seus olhos. Dante, ouvi dizer que você estava jantando aqui esta noite. Seu olhar deslizou para mim, avaliando, apresentando sua nova aquisição, as coisas mais finas. A temperatura na mesa caiu 10 graus, Vitor. A voz de Dante era puro gelo. Você deveria voltar para sua mesa antes que você diga algo que nós dois vamos nos arrepender. Estou apenas conversando. Você sempre foi tão territorial sobre suas posses. O sorriso de Victor se alargou. Mas talvez esta possa pensar por si mesma. Diga-me, querida, ele te avisa sobre os corpos ou ele guarda isso para depois do casamento? Dante se moveu tão rápido que eu mal vi. Um momento ele estava sentado. No seguinte ele tinha Victor pela garganta, esmagado contra a parede de tijolos exposta. O restaurante ficou em silêncio. Ouça com muita atenção, Dante disse baixinho, sua voz mortalmente calma. Você vai pedir desculpas à senhora. Então você vai sair. E se você alguma vez se aproximar dela de novo, se você sequer olhar para ela errado, eu vou desmantelar as operações do seu pai, peça por peça,
até que não reste nada além de dívida e memória. Estamos claros? O rosto de Victor tinha ficado roxo. Ele conseguiu um claro estrangulado. Dante o soltou, recuando suavemente. Victor cambaleou para longe e o restaurante lentamente retomou seu ritmo normal. Cuidadosamente não assistindo, cuidadosamente não vendo, Dante retornou à mesa, endireitando seus punhos como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi suas mãos tremerem ligeiramente antes que ele as enrolasse em punhos. Eu deveria te levar para casa, ele disse. Você já viu o suficiente. Espere. Eu estendi a mão pela mesa, cobrindo seu punho com minha mão. Sua pele estava quente, os músculos tensos sob meu toque. Quem era aquele? O que ele queria dizer sobre corpos? Ária? Não. Se estou considerando isso, considerando você, então preciso saber. Eu preciso da verdade. Ele olhou para nossas mãos unidas, então lentamente, deliberadamente, virou a palma da mão para cima e entrelaçou seus dedos nos meus. O gesto parecia mais íntimo do que qualquer coisa que tínhamos compartilhado até agora. Victor Kozlov, filho de uma família rival. Eles têm tentado se mudar para nosso território por anos, e eu os tenho desencorajado. Às vezes, esse desencorajamento requer violência. Ele encontrou meus olhos, e a honestidade crua ali me roubou o fôlego. Eu matei pessoas, Aria. Não muitas vezes, não sem causa, mas eu fiz isso. Eu tomei decisões que me assombram. Eu escolhi poder sobre misericórdia, porque é isso que mantém minha família segura. É a quem você estaria se ligando. Não apenas riqueza e influência, mas sangue e escuridão também. Eu deveria ter afastado minha mão. Deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, eu perguntei, eles mereceram? As pessoas que você matou? Alguém merece morrer? Seu polegar traçou círculos na minha palma, um contraste com o peso da nossa conversa. Eles eram ameaças à minha família, a pessoas inocentes em nosso território. Eu lhes dei chances de ir embora. Eles não as pegaram. Então você protegeu pessoas. Eu apertei a mão dele. Isso não é o mesmo que ser um monstro, não é? Não. Monstros desfrutam da violência. Você a carrega como um fardo. Eu podia ver isso em seus olhos. A culpa, o peso, a escuridão cuidadosamente controlada. Essa é a diferença. Ele puxou minha mão para seus lábios, pressionando um beijo em minhas juntas, que enviou calor correndo por minhas veias. Você é muito sábia ou muito tola, Aria Bennett. Provavelmente ambos. Enquanto ele me levava para casa mais tarde, eu não conseguia afastar a sensação de que eu tinha cruzado alguma linha invisível, que eu tinha visto o verdadeiro Dante Salvatore, o homem por trás da lenda, e eu não estava correndo. Eu estava me inclinando para mais perto. Eu o liguei na manhã seguinte. Eu preciso ver onde você trabalha, eu disse sem preâmbulo. Se eu vou entender seu mundo, eu preciso ver tudo, não apenas restaurantes caros e coberturas. Silêncio do outro lado. Então, você tem certeza? Não, mas estou Tanner, perguntando mesmo assim. Ele me pegou 1 hora depois. Desta vez, nós dirigimos através de bairros que nunca apareceram em folhetos de turismo, áreas onde edifícios vestiam sua história como cicatrizes, onde pessoas observavam carros passarem com olhos desconfiados. Nós paramos em frente a um armazém que tinha visto décadas melhores. Dante me ajudou a sair do carro e 2 homens imediatamente apareceram das sombras, acenando respeitosamente para ele antes de se colocarem em passo atrás de nós. Fique perto, Dante murmurou, sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas. Alguns dos meus homens não estão acostumados à presença civil. Dentro do armazém havia uma colmeia de atividade. Homens moviam caixas, falavam em vozes baixas, contavam dinheiro em mesas cicatrizadas. Toda a cabeça virou quando entramos. Toda a conversa parou no meio da frase. Cavalheiros, Dante disse calmamente. Esta é a Aria Bennett. Vocês a tratarão com o mesmo respeito que me mostram. Qualquer um que não o fizer responderá a mim pessoalmente. Entendido?
Um coro de sim, senhor ecoou pelo espaço. Ele me conduziu pelo armazém, explicando operações com precisão clínica. Logística de importação, gestão de território, serviços de proteção para negócios locais. Alguns disso contornavam a legalidade. Alguns disso colidiam através de limites legais, como se fossem papel de seda. É daqui que vem o dinheiro, ele disse enquanto estávamos no que parecia ser um escritório com vista para o andar. Não tudo. Nós temos negócios legítimos também. Imobiliário, restaurantes, empresas de importação. Mas esta é a fundação sobre a qual todo o resto é construído. Eu observei homens carregarem caixas em caminhões. O que há naquelas? Você realmente quer saber? Eu me virei para encará-lo. Sim, principalmente licor. Contornando impostos de luxo. Alguns medicamentos prescritos para pessoas que não podem pagá-los através de canais legais. Nada que a horrorizaria, eu espero, mas nada inteiramente legal também. Ele se apoiou contra a mesa, braços cruzados. Eu não sou um santo, Aria. Eu te disse isso. Mas você não está vendendo drogas para crianças ou traficando pessoas. Nunca. Essa é uma linha difícil para mim. Para nossa família, nós podemos operar fora da lei, mas nós temos regras, códigos, linhas que não cruzamos. Uma batida nos interrompeu. Um dos homens de antes enfiou a cabeça. Chefe, nós temos uma situação. Os homens de Clove tentaram interceptar o carregamento para Cícero. 3 dos nossos caras estão no Northwestern Memorial. Eles viverão, mas foi por pouco. Todo o comportamento de Dante mudou. A temperatura na sala caiu. E o homem que ele tinha sido segundos atrás, o que estava me explicando seu mundo, desapareceu. Em seu lugar estava o Dante do restaurante, aquele que comandava a obediência com um olhar. Pegue Marco e sua equipe. Eu quero todo homem que temos observando os movimentos de Kozlov. E alguém envie flores para o hospital com uma nota de que eles serão compensados por ferimentos sofridos em meu serviço. Sua voz era gelo e ferro. E envie uma mensagem para Victor. Se ele quer guerra, eu lhe darei uma da qual ele não sobreviverá. O homem assentiu e desapareceu. Dante fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, ele estava me olhando com algo como desculpas. Você deveria ir. Isso está prestes a ficar feio, e você não precisa ver. O que você vai fazer? O que eu tenho que? Ele se moveu em minha direção, segurando meu rosto gentilmente, apesar da fúria que eu podia sentir se enrolando sob sua pele. Eu vou proteger meu povo. Isso pode significar violência. Definitivamente significará decisões que você não vai gostar por causa do que aconteceu no restaurante. Porque Victor nos viu juntos parcialmente, mas isso tem se acumulado por meses. Victor tem testado limites, empurrando para nosso território. A noite passada foi desrespeito. O ataque de hoje é uma declaração. Seu polegar traçou me amassando o rosto. Eu preciso responder, ou eu pareço fraco e fraqueza em meu mundo faz pessoas serem mortas. Eu cobri a mão dele com a minha. Você estará seguro? Algo suavizou em sua expressão. Preocupada comigo, Arya. Aparentemente, eu sou um idiota desse jeito. Ele me beijou então, não gentilmente, não cuidadosamente, mas com a intensidade reprimida de alguém que tinha se contido por tempo demais. Sua boca era firme, exigente, e eu me derreti nele, ofegando quando suas mãos deslizaram em meu cabelo e inclinaram minha cabeça para trás para melhor acesso. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Eu preciso lidar com isso, ele disse rudemente. Mas esta noite jante comigo novamente na cobertura. Apenas nós. Eu vou cozinhar. Você cozinha mal, mas eu tento. Aquele quase sorriso de novo. Aquele que eu estava começando a desejar. Diga sim. Sim. Ele me beijou de novo, mais suave desta vez. Então chamou um de seus homens para me levar para casa. Enquanto eu saía, eu o ouvi latindo ordens, sua voz dura e intransigente.
Eu tinha acabado de ver os dois lados de Dante Salvatore, o homem que me beijou sem fôlego e o chefe que comandava um império. E em vez de estar aterrorizada, eu estava fascinada. Naquela noite, Jaime ligou. Ei, Cis, você soa estranha. Tudo bem? Eu olhei para o contrato, ainda sentado na minha mesa de centro, para as chamadas perdidas de Maria, verificando como eu estava. Para meu reflexo na janela escurecida, uma mulher parada em uma encruzilhada, prestes a escolher um caminho que mudaria tudo. Sim, eu disse, surpreendendo-me com a verdade em minha voz. Eu acho que pode ser. Depois que eu desliguei, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Dante. Eu preciso de mais uma coisa antes de decidir. Eu preciso conhecer sua família. Sua resposta veio imediatamente. Amanhã, 3 p.m., esteja pronta para escrutínio. Eles não são gentis. Eu olhei fixamente para a mensagem, meu coração batendo forte. 48 horas estavam quase esgotadas e eu estava andando mais fundo na escuridão em vez de correr para a luz. A propriedade Salvatore ficava em 10 acres fora da cidade, escondida atrás de muros de pedra e portões de ferro forjado que pareciam ter sido forjados para manter exércitos afastados. Enquanto o carro de Dante subia a longa entrada, eu vi a casa, neve, a mansão e meu fôlego prendeu. Era bonito de uma forma que parecia quase arma. 3 andares de arquitetura do velho mundo, tudo pedra e janelas altas, e o tipo de elegância que sussurrava poder em cada linha. Nervosa? Dante perguntou, sua mão encontrando a minha. Aterrorizada. Bom, isso significa que você é inteligente. Ele apertou gentilmente. Apenas seja você mesma. Foi o que te trouxe aqui. E se eles me odiarem, então eles te odeiam. Mas isso não mudará minha mente. Ele parou na entrada, onde um manobrista apareceu imediatamente. Você já impressionou as 2 pessoas que mais importam. Meu pai e eu. Todo o resto é apenas ruído. A porta da frente abriu antes que a alcançássemos. Lorenzo estava lá sorrindo calorosamente. Ária, bem-vinda à nossa casa. Dentro era ainda mais avassalador. Pisos de mármore, tetos altíssimos, arte que pertencia a museus e pessoas, tantas pessoas, todas se virando para nos olhar enquanto entravamos em uma enorme sala de jantar. Todos, Lorenzo anunciou. Esta é a Ária Bennett, convidada de Dante. Uma mulher da minha idade se aproximou primeiro. Ela era deslumbrante, cabelo escuro, feições afiadas, vestida em roupas de grife que faziam meu vestido cuidadosamente escolhido parecer estopa. Eu sou Valentina, prima de Dante, a fofoqueira da família e ocasional voz da razão. Principalmente fofoca, adicionou um homem ao lado dela, sorrindo. Eu sou Marco, também primo, também abençoado com a boa aparência Salvatore e amaldiçoado com o temperamento Salvatore. Eles pareciam amigáveis, mas eu podia sentir a avaliação acontecendo. Todo sorriso era um teste, toda pergunta uma armadilha que eu poderia não ver até que já tivesse caído nela. O jantar foi uma produção teatral. Prato após prato apareceu, cada um mais elaborado que o último. A conversa fluía em italiano e inglês, às vezes mudando no meio da frase. Eu peguei referências a negócios, disputas territoriais, história familiar que se estendia por gerações. E através de tudo isso, a mão de Dante encontraria a minha debaixo da mesa, uma presença constante, uma âncora. Na metade da refeição, uma mulher mais velha falou do extremo oposto da mesa. Então, Aria, você é uma garçonete. A mesa ficou quieta. Eu reconheci o tom, a condescendência sutil, a implicação de que eu não pertencia. Eu sou uma estudante de enfermagem, eu disse uniformemente. Eu trabalho como garçonete para pagar a escola. Quão industriosa! Ela sorveu seu vinho delicadamente. Embora eu imagine que isso não será necessário se você se casar com nossa família. Você terá tudo o que poderia querer, exceto a satisfação de ganhá-lo eu mesma. Eu respondi.
Dinheiro não pode comprar isso. Valentina bufou vinho pelo nariz. Marco riu abertamente. Até Lorenzo parecia satisfeito. A mulher mais velha, tia de Dante, eu aprendi mais tarde, simplesmente franziu os lábios e não disse mais nada. Depois do jantar, Lorenzo me convidou para seu escritório. Dante começou a seguir, mas seu pai balançou a cabeça. Sozinho, filho. Nós precisamos conversar. O escritório era todo couro e madeira e o cheiro persistente de charutos. Lorenzo serviu 2 copos de líquido âmbar e me entregou um antes de se sentar em uma cadeira à minha frente. Você lidou bem com Bianca, ele disse. Ela tem tentado casar Dante com sua filha por anos. Sua própria existência a ofende. Eu não quis. Não peça desculpas. Ela precisava do lembrete de que esta família não é dona do futuro do meu filho. Ele me estudou sobre a borda de seu copo. Você está se perguntando se isso é real, se Dante realmente quer isso, ou se eu estou manipulando vocês dois. Eu não tinha estado, mas agora que ele mencionou, você está? Eu lhe dei a opção. Disse a ele que eu tinha conhecido uma mulher que poderia ser perfeita para ele. Ele poderia ter dito não. Poderia ter se recusado a assinar o contrato. Lorenzo se inclinou para a frente, mas ele assistiu às filmagens de segurança do restaurante 4 vezes naquela noite. Arya te estudou como se você fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Foi quando eu soube. Soube o quê? Que você já tinha passado por suas defesas. Que pela primeira vez desde que Isabela morreu, ele estava interessado em alguém real. Ele colocou seu copo. Meu filho tem estado morto por dentro por 5 anos. Oh, ele funciona, lidera, toma decisões, mas ele não vive. Não até ele te conhecer. Passos no corredor nos fizeram ambos levantar o olhar. Mas não foi Dante quem apareceu na porta. Era uma mulher que eu discretamente não reconheci, mais jovem que eu, bonita de uma forma frágil. Seus olhos estavam avermelhados, suas mãos tremendo. Lorenzo, eu preciso falar com você. É sobre... Ela parou de me ver. Eu sinto muito. Eu não sabia que você tinha companhia. Arya, esta é Helena Russo, amiga da família. Algo no tom de Lorenzo mudou. Helena, este não é um bom momento. Mas ela não saiu. Em vez disso, ela me encarou e eu vi algo quebrar em sua expressão. Você é a mulher a que Dante tem estado vendo. Nós estamos nos conhecendo. Ele sabe? Ela perguntou a Lorenzo, me ignorando inteiramente. Você contou a ele antes de desfilá-la na frente da família? Helena o suficiente. Lorenzo se levantou, todo o calor sumido de sua voz. Você precisa sair. Diga a ela. Helena disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Diga a ela sobre o contrato, sobre o que ele realmente significa, sobre o suficiente. O rugido de Dante da porta nos fez todos pular. Ele entrou na sala, fúria irradiando de cada linha de seu corpo. Saia, Helena, agora! Ela fugiu, soluçando. Eu me levantei em pernas trêmulas. Alguém quer me dizer do que diabos aquilo se tratava? Dante e Lorenzo trocaram um olhar. Então Dante praguejou em italiano e passou a mão pelo cabelo. Nós deveríamos conversar em particular. Com certeza deveríamos. De volta no carro, o silêncio era sufocante. Finalmente, eu não aguentava mais. Quem é ela para você? A escolha do meu pai. Antes de eu te conhecer, a mandíbula de Dante estava tensa. Helena Russo, nós deveríamos nos casar. Unir nossas famílias. Eu tinha concordado com isso porque era prático, estratégico. Eu não me importava com quem eu me casava porque eu não planejava amá-los de qualquer forma. E agora ele parou de repente, virando-se para me encarar. Agora eu me importo. Agora eu quero algo real, mesmo que isso me assuste pra caramba. Helena sabe que o noivado está cancelado. Eu disse a ela antes mesmo que meu pai se aproximasse de você, mas ela está tendo problemas para aceitar. Porque ela te ama. Porque ela ama a ideia de ser minha esposa.
Do poder e status que isso traz. Ela não me conhece, Arya. Não realmente. Ele estendeu a mão para a minha, mas você está começando. E isso me aterroriza mais do que qualquer família rival ou negócio jamais poderia. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter exigido que ele me levasse para casa. Deveria ter reconhecido isso pelo que era, uma bagunça que eu não precisava. Em vez disso, eu me inclinei sobre o console e o beijei forte, reivindicando. Quando eu me afastei, seus olhos estavam escuros com desejo e algo mais profundo. Ainda estou decidindo. Eu sussurrei contra seus lábios, mas estou inclinando para o sim. Seu sorriso em resposta era puro pecado. Então deixe-me ajudar a inclinar a balança. Eu deveria ter sabido melhor do que pensar que as lágrimas de uma mulher seriam o fim disso. 3 dias depois do jantar em família, alguém cortou meus pneus. No dia seguinte, meu armário no restaurante foi arrombado. Nada levado, apenas violado. Uma mensagem. Dante me designou segurança. 2 homens silenciosos que me seguiram para todos os lugares. No começo eu protestei, mas depois de encontrar a porta do meu apartamento destrancada, quando eu sabia que a tinha trancado, eu parei, reclamando. As 48 horas já tinham passado muito. Eu ainda não tinha assinado o contrato. Você precisa decidir, Dante disse uma noite em sua cobertura. Nós tínhamos caído em uma rotina jantares juntos. Longas conversas que se estendiam até a madrugada. Beijos roubados que nos deixavam ambos sem fôlego e querendo mais. Mas eu não tinha assinado. Eu sei. Então o que está te impedindo? Ele se virou da janela e eu vi a frustração em seus olhos. Fale comigo, Arya. Me diga o que você precisa. Eu preciso saber que não estou cometendo o maior erro da minha vida. Eu fiquei andando. Eu preciso saber que 6 meses, a partir de agora, você não vai acordar e perceber que você queria a fantasia, não a realidade. Que eu não sou apenas alguma novidade, porque eu não fiquei impressionada com seu nome. É isso realmente o que você pensa? Eu não sei o que pensar. As palavras irromperam de mim. Isso é insano, Dante. Pessoas não se casam assim. Eles não se encontram uma vez e decidem construir uma vida juntos. Eles namoram. Eles aprendem um ao outro. Eles mentem. Ele interrompeu baixinho. Eles atuam. Eles mostram um ao outro versões cuidadosamente curadas de si mesmos até que alguém se canse do ato. Ele cruzou até mim, segurando meu rosto. Você viu as piores partes de mim. A violência, o controle, a escuridão que eu carrego. E você ainda está aqui. Isso é mais honesto do que a maioria das pessoas consegue em anos de namoro. Ou eu sou uma idiota, ou você é corajosa. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Assine o contrato, Arya. Arrisque-se conosco. Eu prometo a você, o que quer que aconteça, quaisquer complicações que surjam, eu nunca a farei se arrepender de me escolher. Eu queria acreditar nele. Queria cair naqueles olhos escuros e confiar que este homem lindo e quebrado poderia ser meu futuro. Então, meu telefone tocou. O nome de Jaime piscou na tela. Eu atendi imediatamente. Annie. Ei, o que há, Cis? Algo estranho está acontecendo. Sua voz estava tensa com medo. Há caras observando meu dormitório. SUV preto, janelas fumê. Eles estão lá há horas. E quando eu tentei sair, eles me seguiram para a aula. O que diabos está acontecendo? Meu sangue virou gelo. Eu olhei para Dante, que tinha ficado muito parado. Fique dentro. Tranque sua porta. Eu vou cuidar disso. Arya, apenas confie em mim. Não saia do seu quarto. Eu desliguei e me virei para Dante. Quem está observando meu irmão? Não eu. Sua expressão era trovejante, mas eu posso adivinhar. Marco. Seu primo apareceu em segundos. Chefe Viktor Koslov. Ele está fazendo movimentos na família de Arya? A expressão de Marco me disse tudo o que eu precisava saber. Nós obtivemos inteligência 2 horas atrás. Eu estava prestes a te informar.
Ele colocou vigilância no irmão, verificando vulnerabilidades. Eu não conseguia respirar. O quarto girou. Ele está usando Jaime para chegar até mim. Para chegar até você. Não se eu o parar primeiro. Dante já estava se movendo, pegando seu telefone, latindo ordens. Eu quero todo o homem que temos nisso. O irmão é protegido 24 horas por dia e eu quero Victor trazido para mim, vivo mas mal. Não. Eu agarrei o braço dele. Não, você não pode fazer isso. Você não pode puxar Jamie para o seu mundo. Ele já está nele. O controle de Dante rachou. No momento em que Victor te viu comigo, seu irmão se tornou um alvo. É assim que isso funciona, Arya. Foi isso que eu tentei te avisar. Meu mundo não permanece contido. Ele se espalha. Ele toca todos que você ama. Então talvez eu devesse ir embora. Talvez ir embora. Ele riu amargamente. Você acha que isso o salva agora? Victor sabe quem Jaime é. Sabe que ele importa para você. Seja você se case comigo ou não, seu irmão está comprometido. A única pergunta é se ele tem minha proteção ou não. A verdade disso me atingiu como um golpe físico. Eu tinha estado tão focada na minha decisão, no que eu queria, que eu não tinha considerado as consequências de não decidir. Ao hesitar, ao manter um pé no mundo de Dante e um pé fora, eu tinha deixado Jaime vulnerável. O que eu faço? Minha voz quebrou. Como eu o mantenho seguro? Dante me puxou contra seu peito, seus braços sólidos e seguros ao meu redor. Você me deixa proteger vocês dois. Você assina o contrato e se torna família, o que significa que Jaime se torna família também. Sob minha proteção. Intocável limpa a garganta por qualquer um que valorize sua vida. E se eu não o fizer, então eu o protejo de qualquer forma porque ele importa para você. Mas é mais difícil, menos oficial, mais vulnerável a desafios. Ele se afastou, encontrando meus olhos. Esta é minha culpa. Eu deveria ter antecipado isso. Deveria ter colocado segurança nele desde o início. Eu me deixei acreditar que tínhamos tempo. Eu vi então a culpa o corroendo, a fúria consigo mesmo por não prever todos os ângulos. Foi por isso que ele era tão controlado, tão cuidadoso, porque se importar com pessoas significava que elas poderiam ser usadas contra ele. Amar pessoas as tornava alvos. Ok, eu sussurrei. Ok, eu vou assinar, Arieia. Não por causa do medo, não porque você está me forçando. Eu enquadrei seu rosto com minhas mãos, sentindo a tensão em sua mandíbula. Porque você está certo. Eu já estou nisso. Jaime já está nisso. E eu prefiro enfrentar isso com você do que sem você. Você tem certeza? Não, mas estou fazendo isso de qualquer forma. Ele me beijou com intensidade desesperada e eu o beijei de volta, derramando 4 dias de indecisão e medo e esperança na conexão. Quando finalmente nos separamos, ele encostou a testa na minha. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Eu juro. Eu sei. É por isso que estou assinando. 2 horas depois, minha assinatura se juntou à dele no contrato. A tinta mal estava seca quando o telefone de Dante tocou. Nós o encontramos, Marco disse, e eu ouvi a satisfação em sua voz, mesmo através do alto-falante. Victor, ele está na propriedade de seu pai desprotegido. A expressão de Dante mudou para algo frio e letal. Então é hora de enviar uma mensagem. Eu estou indo com você, eu disse. Absolutamente não, ele ameaçou Jaime. Ele fez isso pessoal. Eu estou indo. Nós nos encaramos um teste de vontades. Finalmente Dante assentiu uma vez. Então fique perto. E Arya, o que você está prestes a ver, não há como voltar atrás. Uma vez que você testemunhar isso, você saberá exatamente quem eu sou, do que eu sou capaz. Bom, eu disse, surpreendendo-me com o aço em minha voz. Mostre-me. A propriedade Cloave era menor que o complexo Salvatore, mas não menos fortificada. Nós dirigimos através de portões que tinham sido explodidos. Limpa a garganta. Os homens de Dante trabalharam eficientemente
e até uma casa que brilhava com luzes e ecoava com gritos. Fique no carro, Dante ordenou. Mas eu já estava abrindo minha porta. Nós estamos casados agora. No papel, pelo menos isso significa que eu vejo tudo. Sua mandíbula apertou, mas ele não discutiu. Em vez disso, ele pegou minha mão e me conduziu para dentro. Através de corredores cheios de homens de Dante, passando por escritórios que tinham sido virados do avesso. Victor estava no escritório, de joelhos, mãos amarradas com zíper atrás das costas. Sangue escorria de um corte acima de seu olho. Quando ele viu Dante, ele sorriu uma coisa quebrada e desesperada. Salvatore, veio para terminar o trabalho, isso depende de você. A voz de Dante era calma, conversacional, e de alguma forma isso a tornava mais aterrorizante. Você colocou vigilância em um civil inocente, um garoto universitário sem conexão com nosso negócio. Isso quebra as regras, Victor. Regras antigas, sagradas. Ele está conectado a ela. O olhar de Victor deslizou para mim. Sua pequena esposa garçonete, aquela por quem você está arriscando tudo. Cuidado com seu tom quando você fala sobre minha esposa. As palavras eram suaves. Mortal. Estou tentando decidir se devo te matar ou simplesmente destruir tudo o que você já construiu. Me dê uma razão para escolher misericórdia. Misericórdia, Victor riu. Você não conhece o significado da palavra. O que aconteceu em seguida foi queimado em minha memória para sempre. Dante se moveu com precisão predatória. Ele se agachou na frente de Victor, puxou uma faca linda e terrível, a lâmina capturando a luz, e a segurou contra a garganta do outro homem. Ouça com atenção, Dante disse baixinho. Você tem duas escolhas. Uma, eu termino isso agora. Rápido, indolor, misericordioso. Sua família mantém suas posses, e nós nos separamos como inimigos, mas não monstros. Duas, você vive, mas eu desmonto tudo o que seu pai construiu. Todo negócio, toda aliança, toda casa segura. Quando eu terminar, o nome Clove não significará nada exceto uma história de advertência sobre o que acontece quando você ameaça minha família. Alguma escolha é mais do que você deu a Jaime Bennett quando você enviou homens para intimidar um garoto portátil de 19 anos. A faca pressionou mais forte, desenhando uma fina linha de sangue. Escolha agora. Eu deveria ter desviado o olhar, deveria ter me sentido horrorizada, enojada, aterrorizada. Em vez disso, eu observei meu marido defender minha família com precisão impiedosa e senti algo escuro e primal despertar dentro de mim. Este era o homem sob os ternos e charme o assassino, o chefe, a força da natureza que tinha esculpido um império e o segurava com mãos manchadas de sangue. E ele estava fazendo isso por Jaime, por mim. Opção 2. Victor ofegou. Eu escolho a opção 2. Dante puxou a faca para longe, levantando-se suavemente. Inteligente. Ele se virou para Marco. Faça doer. Eu quero os Cloves implorando para desistir de tudo o que possuem até o amanhecer. E Victor, ele consegue assistir enquanto nós desmantelamos o trabalho da vida de seu pai. Com prazer, chefe. Enquanto saíamos, a mão de Dante encontrou a minha. Seus dedos estavam firmes, mas eu sentia a adrenalina correndo por ele, a violência mal contida. De volta no carro, o silêncio choveu. Então você vai fugir agora? Sua voz era cuidadosamente neutra. Agora que você viu o que eu realmente sou. Eu olhei para ele, verdadeiramente olhei. Vi o sangue em seus punhos, a fúria fria ainda fervendo em seus olhos, a tensão em cada linha de seu corpo. Não, eu disse, eu vou te beijar. Sua surpresa durou apenas um batimento cardíaco antes que eu estivesse em seu colo, minha boca na dele, canalizando 4 dias de medo e estresse e decisão no beijo. Ele respondeu imediatamente, suas mãos se fechando em meu cabelo, sua língua exigindo a entrada que eu dei de bom grado.
Quando finalmente nos separamos, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Você não está horrorizada, ele disse quase maravilhado. Eu estou aterrorizada, mas não de você, de como isso parece certo. Eu tracei a linha de sua mandíbula. Você protegeu Jaime. Você manteve sua promessa. Isso importa mais do que qualquer coisa. Até a violência. Até isso. Eu encostei minha testa na dele. Eu não sou ingênua, Dante. Eu sei o que você faz, quem você é, e eu estou te escolhendo de qualquer forma. Todo você, a escuridão e a luz. Seu beijo desta vez foi mais lento, mais profundo, cheio de algo que parecia reverência. Quando ele se afastou, seus olhos tinham suavizado. Me leve para casa, eu sussurrei. Você está em casa. Eu terminei de fingir que não é exatamente onde eu quero estar. A cobertura estava escura quando chegamos, mas Dante não se incomodou com luzes. Ele me conduziu pelas sombras para seu quarto, nosso quarto agora. Eu percebi e se virou para me encarar na luz da lua, fluindo através de janelas do chão ao teto. Você tem certeza? Sua voz estava rouca. Porque uma vez que cruzarmos esta linha, Ária, não há como voltar atrás. Você será minha em todos os sentidos que importam. Eu assinei o contrato. Eu fiquei ao seu lado esta noite. Eu já sou sua, Dante. Isso é apenas tornando-o real. Ele fechou a distância entre nós. Suas mãos emoldurando meu rosto com uma gentileza que contradizia tudo o que eu tinha testemunhado esta noite. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Você sabe disso? Ou a mais louca? Talvez ambos. Ele me beijou suavemente, lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se estivesse memorizando o gosto de mim, a forma da minha boca contra a dele. Então suas mãos encontraram o zíper do meu vestido e a gentileza evaporou em algo urgente e desesperado. Nós nos unimos como frentes de tempestade, colidindo todo calor e fome, e a necessidade desesperada de